Vamos então, meus amigos, minhas amigas, com muita alegria, muita felicidade pelo reencontro, pela oportunidade que Deus nos dá para mais uma noite de aprendizado. Que nós possamos, nessa hora de estudos, termos o máximo proveito, estarmos inteiramente presentes para podermos absorver tudo que foi nos passado, através de Allan Kardec, através do nosso irmão Adolfo, de todos os outros companheiros que estão aí para colaborar. Sejamos muito felizes dessa noite e que saiamos daqui em muita paz, com muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, né, gente? Vamos lá, Dudu. Compartilha a tela aí para nós. Hoje é item novo. E é um assunto muito bom, hein? Esse assunto que a gente vai ver hoje. Obsessão. Pode iniciar? Opa, vamos lá. Vamos lá. Loucura, suicídio e obsessão. Visitante. Certas pessoas consideram as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, pelo que acham prudente deter-lhes a propagação. Allan Kardec. Deveis conhecer o provérbio: quem quer matar o cão, diz que o cão está danado. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos. Como este lhes pareceu próprio para despertar temores e suscetibilidades, empregam-no logo, conquanto não resista ao mais ligeiro exame. Ouvi, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a religião mesmo, fornecem o seu contingente. A loucura provém de certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. Só um minutinho, Dudu. Terminou o parágrafo aí ou não? Sim. Tá, então só um minutinho. Bom, gente, esse é um ponto que é muito importante para nós, porque acho que nós falamos muito pouco sobre isso no Centro Espírita. Não só a loucura, mas todas as doenças de ordem mental, né, todas as chamadas doenças patológicas, né? A gente pode enumerar várias doenças. O que Allan Kardec fala aqui nesse finalzinho, isso é muito importante, gente. Porque esse tipo de doença não é doença do espírito, não é doença da alma. Porque às vezes nós falamos assim, ó, a doença da alma, né? E a maioria das doenças são doenças da alma. Agora, nesse caso especificamente, as doenças mentais, né? Ou a doença patológica, né? Algum tipo de patologia, aí, gente, vou usar um termo aqui bem grosseiro, tá? É um defeito na máquina. Ou seja, tem algum problema, assim, na matéria. Porque o espírito, gente, ele não é louco. Então, a loucura, né? O que é a loucura? É um problema que nós temos, que a pessoa tem, né? É alguma coisa que não funciona direito. Daí a importância da ciência, é a ciência que vai explicar essas patologias e que por conta desse defeito de fábrica, entre aspas, vamos dizer assim, né? É que o espírito não consegue se manifestar. Então, isso é importante. Porque, normalmente, quando a gente fala de doenças, né, a gente fala que é doença da alma. E está correto o raciocínio. A maioria das doenças são da alma. Né? Mas, nesse caso da loucura, não. Né? Então, o espírito é lúcido. Tanto é que, numa reunião mediúnica, por exemplo, o espírito de uma criança especial, ele vai na reunião e vai conversar normalmente. Porque ele não tem a patologia, o espírito. A patologia da matéria.
É isso que Kardec está falando. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para essas doenças, né? Que nesse caso, não é doença do espírito, é da matéria. Né? Agora, por que a gente fala que o defeito está na matéria, defeito de fábrica? Na verdade, essa fábrica ela não erra. Né? Essa fábrica nós estamos falando de Deus, nosso Pai, nosso Criador, ele não erra. Não é? Agora, nós é que pedimos para vir com um corpo com limitações para o desenvolvimento do nosso espírito. Aí, por que a pessoa pede para vir com um corpo com limitações? Isso tem a ver com o planejamento reencarnatório dela. Essa é uma decisão do espírito. Né? Porque Deus é um pai de amor. Então, por que o fulano tem tal doença? Né? Porque no passado... Não, gente, para. Não tem passado. Bom, o espírito até pode, porque cometeu um erro do passado, pedir para vir com um corpo que tenha que não seja perfeito, porque ele quer passar por aquele processo. Mas a escolha, gente, não é imposição de Deus. A escolha é nossa. Né? Mas os casos compulsórios. Sim, gente, a lei é clara. Nós é que escolhemos as nossas provas. Né? Nós é que escolhemos as nossas expiações. Agora, tem exceções na regra? Tem. Um caso ou outro de espírito que não quer de jeito nenhum reencarnar. Tá? E nesse caso, ele não escolhe, ele vem. E vem também num corpo, né, deficiente, vamos dizer assim. Mas a fábrica, o problema não está na fábrica. Nós é que pedimos. Vamos imaginar assim, ó, a gente não vai numa loja e não compra um automóvel 0 quilômetros. Não fazemos isso. Não escolhemos a marca, o preço do carro. Tudo bem, alguém pode dizer, mas eu queria comprar um outro carro que custa o dobro, mas o meu dinheiro dá para comprar esse. Tudo bem, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas nós não escolhemos o carro numa faixa de preço. Porque no mercado tem vários tipos. A gente escolhe um, não é assim? A gente escolhe a cor, não é? A mesma forma, o espírito, ele também escolhe o corpo. Né? Nós também escolhemos se queremos um corpo perfeito ou não. Né? Então, só para chamar a atenção que, nesse caso, o que Kardec está falando? O problema aí é fisiológico, tá? Não é espiritual. Agora, mas está ligado a uma questão espiritual? Sim, está ligado a uma questão espiritual. Por quê? Certamente esse espírito, no passado, fez alguma coisa e que, para ele se acertar com a sua consciência, ele pede para vir num corpo assim. Né? Mas isso não é imposição de Deus. Que fique claro. Tudo bem? Ô, Célia? Eu vou... fugindo um pouco, né, da sua explicação, como que a gente... Eu entendi aqui como patológico, né, a seguinte situação. Uma pessoa que nasce sociopata ou psicopata, ou pedófilo, certo? O psicopata, ele não tem nenhuma empatia pelo outro, nenhum sentimento pelo outro. A ciência, ultimamente, mostra que realmente é um problema no lobo frontal, certo? É isso mesmo, né? Então, eu sempre ficava pensando, gente, como é que alguém que evoluiu até agora, né, vem totalmente sem sentimento? Impossível. Ele teria que ter um equilíbrio de alguma forma, né? Não vir totalmente sem sentimento. Então, nesse caso, quando Kardec aqui coloca que é patológico, então o cérebro dessa pessoa está desajustado em relação ao espírito. Percebe a pergunta do Fenho? Sim. Isso sempre me intrigou.
É por isso que eu usei o carro como exemplo, né? Que a gente escolhe a cor, né? Aquilo que é opcional, né? Porque tem o 1.0 e a gente escolhe 1.6 com isso, com aquilo outro, a gente vai escolhendo, né? Quer dizer, na verdade, assim, o corpo físico, né? Por que tem pessoas que vêm com limitações no corpo físico e de nascença, né? E de nascença. Ou por que às vezes acontece depois, mas de maneira natural, né? Quer dizer, não foi provocado. Porque isso faz parte do planejamento reencarnatório da pessoa, né? Porque se a gente for pensar assim, a pessoa, quer dizer que a pessoa veio com um corpo com limitações, que foi erro dos espíritos que prepararam o reencarne? Não, gente. Estamos falando da lei de Deus, velho. Então não tem nenhum erro de fabricação, né? Não tem nenhum erro de fabricação. Então, se o carro veio dessa forma, se o veículo veio dessa forma, se o instrumento veio dessa forma, se o corpo físico veio com essas limitações, é porque o espírito pediu, né? Para passar pela dificuldade que é viver com essas limitações. Porque, na verdade, se você for pensar assim, ó, você está falando de psicopata, por exemplo, né? Quer dizer, é uma pessoa muito o quê? Infeliz. É sozinho. Não é? É sozinho. Então, ele sofre, né? Ele sofre. Ele faz, porque ele não dá conta, né? De raciocinar, assim, como uma criança, por exemplo, raciocina, né? Ele não consegue. Entende? Entende o que eu estou falando? Agora, não, mas o espírito ele vem com limitações, mas ele tem prazer, porque o espírito é lúcido. Ele tem prazer no que faz. Bom, aí já é outra conversa. Entende? O meu comentário está mais associado assim, ó. Quando a pessoa ela não consegue fazer nada por conta da limitação que ela tem no corpo físico. Meu comentário é mais nesse sentido. Agora, se mesmo tendo as limitações, o espírito tem prazer em fazer o mal, não, aí já é outra conversa. Aí é doença da alma. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que tem doenças, né? E essa foi a leitura que eu fiz. Nem pensei no psicopata. Aliás, eu nunca estudei sobre o psicopata. Não falo sobre ele. Mas, por exemplo, uma criança que como é que eles chamam antigamente era DM, né? Deficiente mental. Antigamente era assim. Agora eu não lembro mais qual é o nome. Não é mais esse o termo que é usado. Mas essa criança... Deficiente intelectual. Hã? Deficiente intelectual. É mais o mental mesmo. Eu estou falando daquela criança que frequenta a PAI. Então, mas hoje eu acho que é deficiente intelectual. Então o termo é esse. Eu não sei qual que é o termo novo. Eu acho que sim. Então, deficiente intelectual. Quer dizer, qual que é o problema? O espírito da criança é perfeito, o espírito. Então, se ele for no centro comunicar, você vai conversar com um adulto, como nós estamos conversando aqui. Agora, na hora que a criança acorda, o corpo tem limitações, então ela não consegue, né? Então, o que ela quer fazer é uma coisa, mas o corpo faz outra. O corpo não responde ao estímulo que ela dá. Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando, fazendo meu comentário. Agora, por exemplo, de psicopata, eu nunca estudei. Preciso até estudar, viu, Célio? Mas eu entendi a sua pergunta também, né? E assim, o que eu posso responder... É ruim. Não, é porque eu não conheço, assim, sobre psicopata, né? Mas eu imagino que ele não pode ter prazer. Você está tendo prazer em fazer o mal para o próximo, então aí o problema está na alma. Agora, se ele faz isso porque ele não dá conta por conta da limitação fisiológica, né? Bom, aí nós estamos diante de um caso que é o que a Kardec está falando aqui. Porque o que é a loucura? Na verdade, esse é o nosso tema, é a loucura. Quer dizer, o cara que é louco, ele não fala coisa com coisa, não é? Tem uma doença, eu esqueci o nome também, que a pessoa, se ela muda de uma hora para outra, se torna agressiva.
Tem um nome. E, de repente, ela já está calma, tranquila. Ela muda. Bipolar. Isso, Tem um nome, não é bipolar também. Borderline. Hã? Bipolar. Então, quer dizer, a pessoa, ela, na hora que ela entra em crise, ela não dá conta. Então, às vezes, o que ela está fazendo não é o que ela queria, mas é aquilo que sai. Por conta do quê? Do problema fisiológico. E tem que tomar remédio, isso e aquilo, não é? E mesmo assim, vai ser vamos pensar, por exemplo, na educação. Vai ser um aluno que na escola nós chamamos de aluno de inclusão. Porque ele não vai conseguir acompanhar o ritmo da escola, né? A menos que se faça uma escola pensando nele, né? Porque, do contrário, vai ser aluno de inclusão. O que é aluno de inclusão? O professor vai dar nota para ele, vai passar de ano. Mas ele não vai ser alfabetizado como os demais. Ele não vai ter um raciocínio para falar assim, ó, escreva uma redação sobre tal tema. Não, o que é isso? Né? Por quê? Porque não consegue raciocinar. Né? Mas isso é por conta do quê? Da doença. Só que essa doença é do corpo, não é do espírito. É isso que eu estou falando, sério. Tá bom? Então, no caso dessas pessoas, que elas têm prazer, né, em prejudicar o outro, e até matar. Não é? Então, nesse caso, é da alma, do espírito. Sim. Uhum. Entendi. Por exemplo, meu tio, eu tenho um tio, a minha tia é irmã da minha mãe. Bom, mas é meu tio. Eu, desde pequeno, né? Não tem essa. O marido da minha tia, não. É meu tio. Mas, assim, ele tem um irmão, né? Que era deficiente. Até desencarnou agora, na semana retrasada. Ele tem a minha idade, né? Mas, assim, você ia conversar com ele, era uma criança. Um homem de 50 anos de idade, uma criança. E com uma inteligência, com carinho. E, assim, uma pessoa especial. Mas especial, assim, no sentido de ser uma pessoa especial mesmo, né? Muito boa. Mas era uma pessoa que, assim, não era uma pessoa normal, entre aspas, né? Para a sociedade. E o que seria uma pessoa normal para a sociedade? Uma pessoa que aprende tudo, que vai na escola, não é? Agora, ele não, ele tinha o quê? As dificuldades dele. Então, frequentava a pai, né? E um monte de coisa, né? Mas foi uma pessoa assim, ó, que se desenvolveu, conversava, né? Mas não tinha, assim, um raciocínio de um adulto, né? Não tinha um raciocínio de uma pessoa de 15 anos, do jovem. Não, era criança. Só brincava, só coisa de criança, né? Mas, assim, uma graça. Por que eu estou falando dele? Porque esse é o caso, né? Quer dizer, a doença está na matéria, não está no espírito. Então, ele se portava como criança porque o corpo oferecia isso para ele. Entende? Não é que ele é assim, o espírito. O espírito não é assim. Né? Então, é uma prisão para ele, no caso, maior do que o nosso corpo é para nós. Porque o corpo, para nós, é uma prisão, para todos nós. Porque a matéria, ela nos impede de fazer aquilo que, enquanto estamos livres, como espíritos, nós fazemos. Então, por exemplo, para viajar. A gente viaja, gente, o espírito, pela velocidade do pensamento. Então, se eu pensar lá em São Paulo, na Praça Sé, da Sé, né? Bom, hoje eu não vou mais lá também, né? Quando eu era pequeno, eu ia lá. Tinha uma tia que morava lá perto, no centro. Mas hoje é muito perigoso andar lá. Mas se eu pensar na Praça da Sé, em São Paulo, que aí ele conhece muito bem, estando em Franca, eu fui lá. Eu nem sei se eu estou perto da casa dele, ali na Praça da Sé. Às vezes eu estou até muito longe da casa dela, né? Dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque o espírito, ele viaja quilômetros de distância com a velocidade do quê? Do pensamento. Por quê? Porque não tem barreira. Agora,
Nós, né, a gente tem que pegar o quê? Ou vai de carro, ou vai de ônibus, vai de avião, tem que ir até Ribeirão para pegar avião, e ainda assim demora, não é? Olha a dificuldade nossa, para ir até São Paulo, que é perto, né? Que é perto. E poderia falar outra cidade qualquer, poderia falar Londres. É a mesma coisa, mas como eu não fui em Londres, eu não posso falar. Mas eu já fui em São Paulo, né? Então, eu posso falar, por exemplo, do Parque Ibirapuera. Então, para quem já foi, o espírito foi e voltou, né? No Mercadão, São Paulo, né? Muitas pessoas vão no Mercadão. Eu estou fazendo propaganda, hein, Ideli? Da sua cidade, hein? Tá? Mas essas pessoas, né, que têm o chamado deficiente intelectual, a doença, nesse caso, está na matéria, tá? Não é do espírito. Agora, quando a gente fala doença da alma, a gente fala de doença moral. Que aí sim, Lucélia, tem a ver com o que você estava perguntando, né? Tem o prazer em fazer o mal. Bom, isso é doença da alma. Porque quem tem a alma sadia não tem prazer em fazer o mal. Ao contrário, né? A gente tem o prazer em fazer o bem. E quem mais ganha é quem faz o bem. Não é? Bom, eu pelo menos penso assim. Eu gosto de ajudar as pessoas. Mas quando eu estou ajudando, eu tenho uma sensação íntima tão gostosa que não tem dinheiro que pague, né? Tudo bem? Porque de uma forma ou de outra, essa pessoa ela é inteligente o suficiente para tentar controlar os seus impulsos, não é? Ela fisicamente, ela pode, de alguma forma, conseguir fazer isso, né? Sim, sim. Então, eu nem sei se o psicopata, se ele entra nesse time aí. É algo que depois a gente tem até que estudar, senão a gente vai falar besteira, né? Eu não sei se entra nesse grupo. O Adolfo, só dentro disso daí eu estava pensando assim, né? Por exemplo, na programação espiritual, igual você estava falando antes, né? Igual, por exemplo, quando que existe uma programação, né, realmente, para a evolução daquela pessoa. Então, aquelas patologias que ela tem físicas, né, mentais, elas vêm justamente uma programação espiritual mesmo, que lá no plano espiritual, para o reencarne, ela programa, ela organiza isso para ajudar na evolução dela, mas igual no caso, por exemplo, do psicopata, né, que é uma patologia física, né, igual a Lucélia falou, que já é comprovada cientificamente, mas isso não por exemplo, aí eu acho que poderia até ter uma programação espiritual de ter um problema neurológico. Agora, se tornar um psicopata, se tornar uma pessoa igual. Eu acho que uma programação para ele se. Oi? Não, estava cortando, agora voltou. Eu acho que não tem uma programação para ele ser um psicopata, né? Então vai ter a programação para a evolução. Agora, como ele vai usar essa patologia também, né, de certa forma, isso não tem programação espiritual, né? Falar assim, não, você vai vir psicopata para evoluir, não vai, né? Então, aí não tem programação. A gente precisa estudar mais, né? Sim. Mas eu acho que quando é para evolução, aí sim, tem uma programação espiritual, né? Agora, uma patologia física para criar mais problema, né? Aí não, né? Eu acho que é por aí também, concordo. Quem está levantando a mão agora? É Ideli? Eu dei só um book aqui e está que a psicopatia ou transtorno de personalidade é uma pessoa que apresenta um transtorno de personalidade. Então, não é um problema físico, gente. Com total ausência de sentimento de culpa, arrependimento ou remorso, falta de empatia com o outro e emoções de forma geral,
amor, tristeza, medo, compaixão. Então, é doença da alma. Qual que é esse, Deli? Oi? Qual que é essa doença? Psicopata. Ah, tá. Não, então é doença da alma. É. Obrigado, É Deli. doença da alma. Matou não em é cima. problema físico, não. É. Muito bem, muito bem. Isabela Gomes. O Vitor Hugo tinha levantado a mão primeiro, eu não vou cortar desculpa, ele. Vitor Hugo, Hugo. você quer falar? Não, sem problemas. Não, só quero comentar que é importante a gente pensar, uma vez enquanto eu estudava com um amigo, o Adolfinho até o conhece, é o Chico Cruz, e ele é psicanalista, então ele me falou um ponto muito interessante, que no período de Kardec, não existia as divisões que existem de doenças mentais, todo o estudo psiquiátrico que existe hoje não estava nem perto de acontecer no período de Kardec. E tanto é que quando Kardec vai tratar esse tema, ele usa dois termos que caíram em desuso, que é o idiotismo e a loucura. Basicamente, as duas denominações que abrangiam tudo o que tinha ali de doenças mentais no período. Então, era o idiota e o louco. E o Kardec trata dessa maneira exatamente porque não tinha esse conhecimento psiquiátrico tão profundo como se tem hoje. Então, hoje existem assim, milhares de doenças, né, psiquiátricas, psicológicas que se tem aí. E, enfim, se tiver alguém da área aqui, não sei, seria até possível falar com muito maior propriedade do que eu estou falando. Seria muito bem-vindo. Mas é inteligente, com certeza, muito bem-vindo. Mas é interessante a gente saber disso, por isso que Kardec não trata desses termos, né? Então, o Kardec não pensa em psicopatia exatamente porque ele não sabia que isso existia no período dele. Mas quem sabe aí é uma oportunidade de pesquisa, né? Para quem se agrada na área da psiquiatria, de pesquisar isso e, enfim, é um tema muito rico, com certeza. Muito bom. Desculpa, Adolfinho, pode falar. Não, só eu ia falar o seguinte, que eu não sei se de repente a gente pode até convidar o Chico ou outro médico para vir numa terça-feira só para falar um pouco sobre esse tema para nós, né? Porque nós temos um movimento espírita médicos que podem falar, ou psicólogos, né? Que também entra na área do Chico, esse assunto aí com certeza, né? E se vocês concordarem, a gente combina depois uma data. Aí a gente pede para o Vitor Hugo, que é mais próximo do Chico, para ele vir para fazer um bate-papo sobre essa doença, né? Porque é muito interessante até esse comentário do Vitor Hugo, né? Que eu não sabia também, né? Que tem muita coisa... Bom, muita coisa mudou do tempo de Kardec para cá, eu sabia. Mas, assim, eu nunca, assim, li nada a esse respeito dessas doenças. Então, seria interessante que viesse alguém para ensinar um pouco para a gente, né? A gente não ficar tão cru, assim, nesses assuntos, né? A gente pode marcar com ele uma data, gente? Uma terça-feira? Com certeza. Voto sim. Pode, né? Tá, bom, então... Vou fazer o seguinte, Vitor Hugo, depois você vê com o Francisco, né, se ele topa, e aí você marca, assim, para o mês que vem, uma terça-feira, aí mesmo que a gente estiver estudando, tiver que parar, assim, na semana anterior, parou em tal pergunta, aí depois na outra semana retoma, não tem problema. Mas eu vou marcar para o outro mês. Nós estamos em julho, agosto, uma terça-feira de agosto. Você vê com ele, dia se ele pode, né? Tudo bem, Vitor Hugo? Pode ser, aí no caso é julho, Adolfinho, a gente está em junho ainda. Nossa senhora, que pressa que eu tô, hein? É julho, isso. É julho. Mas seria bom em agosto, né? Agosto? Tá bom. Se pudesse ser. Não tem problema, não, pode Pode ser. ficar melhor. Porque aí o meu pedido, pelo menos, né, além dele falar, né, especificamente dessa doença, que ele falasse um pouco o que você acabou de comentar aí, que na época de Kardec, qual era o pensamento que se tinha, né, dessas duas doenças que você mencionou, né, da idiotice e da loucura, né, e que ele falasse um pouco sobre isso também, do que mudou de lá para cá. Tá bom? Perfeito. Pode ser, gente? Aí é bom que ele se prepare, ele monta um estudo para nós. Então, marca com ele para agosto e depois você passa para nós aí. Tá bom? Tá aí ótimo. A gente até divulga, né, para a cidade, porque quem quiser... você pede para ele também dar o tema. Que a gente não...
A gente sabe o que a gente quer ouvir. Agora o nome é ele que põe. Tá ótimo. Tá bom? Beleza. Isa Gomes. Não, eu só ia complementar a Ideli, na verdade, realmente, o que ela falou faz sentido, não é uma doença física, mas é uma doença associada à psicopatia que pega a parte esquerda do córtex pré-frontal, que teoricamente é a parte do cérebro que envolve na tomada de decisão, a aprendizagem, ainda é um estudo muito novo, né? Então ele não é conclusivo. Por isso que a gente não pode afirmar com certeza, principalmente na parte de estudo científico e tudo mais. E até porque eu acredito muito no que a Ana falou sobre como você vem programado. Então, você não vem para cá para ser pior e confrontar as leis divinas. Então, teoricamente, você não vem aqui para ser um psicopata. Mas, às vezes, isso já está entranhado de diversas passagens que você teve no decorrer de evoluções e reencarnações, que acaba sendo uma expiação até para você evoluir moralmente. Eu acredito muito nisso também. Perfeito. Deli? Ô, Adolfo. Desculpa. Ô, Vitor, desculpa. Era para você falar, você acabou. Não, eu só queria comentar sobre esse ponto. Eu acho que até depois seria interessante se nós pegarmos no Livro dos Espíritos, que essa questão a gente consegue já esclarecer. Eu discordo. Para mim, obviamente, a gente trabalha, se a gente pegar lá no item que vai trabalhar a escolha das provas, a gente vai entender isso muito bem. Que não vem por acaso ou por sorte que a pessoa vem com uma doença psiquiátrica ou algo do gênero. Porque talvez a gente esteja pegando a psicopatia num sentido exclusivamente, porque a gente normalmente costuma associar, talvez pelos filmes, pelas séries, de que o psicopata costuma ser um assassino. Eu, pelo menos, tenho essa ideia muito construída, né? Então, o psicopata com essa imagem de um assassino. Quando não é assim, porque nem todo psicopata será um assassino. Às vezes a pessoa tem psicopatia, mas ela trabalha aquilo, né? Às vezes toma remédio, enfim, por isso que seria bom um especialista falar. Mas, de qualquer maneira, nem entrando no âmbito da doença, porque nesse eu tenho desconhecimento para falar sobre. Mas pensando no aspecto da escolha das provas, a gente sabe que nós escolhemos as provas que iremos passar. E nesse ponto, não vem por acaso. A pessoa não vai vir com uma doença psiquiátrica por acaso. Isso não acontece. Então, os espíritos esclarecem muito bem esse ponto para nós, de que se a pessoa vem com qualquer tipo de doença orgânica no corpo físico, aquilo foi preparado para acontecer daquela maneira, porque é uma prova para ela. Como isso é uma prova, vai para cada pessoa e a gente tem que buscar exatamente entender isso. Mas, de nenhuma maneira, aquilo vem sortido, né, para uma pessoa. Não, Vitor, mas o que eu entendi na fala da Isa, eu entendi assim. Aí você me corrija, viu, Isa? Não, mas eu já até imagino que você vai falar, mas eu acho que o Vitor Hugo entendeu errado também. O que eu disse. Então fala você, por favor. O que eu quis dizer, e o que a Ana estava falando, é que realmente, se a pessoa vem com isso delimitado, foi uma escolha ou não, de prova, não é aleatória, até porque a gente sabe que não existe acaso, não existe aleatoriedade. Mas no sentido de que aquela escolha foi feita para que ela tenha aquela evolução moral dentro do que ela precisa ter daquela evolução moral, justamente como o Vitor Hugo falou, entendeu? Agora, se ela vai ser bem-sucedida ou não dentro daquela encarnação que ela planejou, aí já é uma outra coisa, mas realmente essa psicopatia ou algum tipo de mal orgânico, assim, realmente ele não vem aleatório. Até porque, Vitor, você disse uma coisa que é muito certa. A gente pensa em psicopatia muito como uma pessoa que ela vai lá e vai matar 10 pessoas, uma pessoa, enfim, e não é isso. A psicopatia, ela é uma ausência daquela emoção. A pessoa, ela pode manipular, ela pode mentir. Isso é uma psicopatia, entendeu? Porque você vai ter a ausência daquela, principalmente daquela emoção. Então, hoje, você tem uma moral de que se você mentir, você sabe que é errado. Se você prejudicar o outro, é errado. A pessoa que ela tem essa psicopatia, que ela vai ter essa, eu não vou dizer uma ausência, ou um déficit, vamos pôr assim, esse córtex pré-frontal, por exemplo, que é a parte do cérebro que vai fazer com que você tome essa decisão, com que você tenha aquilo, ela é danificada, ou ela tem algum tipo de atraso, eu vou colocar assim, faz com que você, por exemplo, ache certo ou não mentir para alcançar tal posição.
ou você passar alguém para trás e não sentir, ter essa ausência de culpa que, teoricamente, nós, vamos colocar assim, que temos uma, moralmente, esse tipo de moral, para mim, já é mais delimitada, entendeu? É mais ou menos nesse sentido que eu quis dizer. Okay. Assim, eu não sou muito boa em me expressar. Não, perfeito, eu tinha entendido errado. Mas o que é bacana que eu estou vendo aqui, né, e fico muito feliz, viu? Eu estou aprendendo muito com esse embate aí. Né, e acho que é bacana mesmo, viu, Isa? Fico muito à vontade para colocar, assim, seus conhecimentos aí, porque é uma área, assim, que eu não domino. Mas uma coisa, assim... Eu ainda estou ali em aprendizado. Mas uma coisa, assim, na fala da Ana Flávia e também na sua, eu ia falar mais nesse sentido. É que ninguém faz um planejamento reencarnatório para vir para matar os outros. Ninguém faz um planejamento reencarnatório para vir fazer o mal. É isso que eu entendi na fala, né? Isso não existe, tá? Então, e aí, assim, faz todo sentido o que o Vitor Hugo falou. Não, mas pode ser uma doença que a pessoa vem com ela justamente para ela trabalhar a parte moral. Bom, é bacana, não é? Agora, o que a pessoa vai fazer com essa doença, qual vai ser o uso dela, aí já é uma questão moral. Né? Porque eu vou falar uma coisa para você, gente, eu vou falar de doença agora, qualquer doença. Ó, pode ser até, alguém pode até achar que, pô, mas o que o Adolfo está falando? Mas é uma coisa muito boa ficar doente. Vocês não têm noção. Porque quando eu fiquei acamado, né? Olha, tinha gente que mandava bolo para mim toda semana, tinha gente que mandava doce toda semana. É sério, gente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoa que às vezes fica doente e ela não quer saber de ser curada também, não. Porque é bom demais. Olha, as pessoas ficam mimando a gente. Cada coisa que a gente ganha, não é brincadeira, não. Né? Por que eu estou falando isso? Quer dizer, ninguém nasce para ficar se aproveitando. E tem pessoas que se aproveitam da enfermidade que tem. Agora, tem enfermidade? Tem. Mas tal coisa ela poderia fazer sozinha? O médico até orienta para fazer sozinha. Né? Mas aí a família fica com dó, não sei do que, vai lá e faz a coisa para a pessoa. A pessoa nunca vai curar, ué. Né? É cômodo para ela. Né? Bom, já sai completamente do assunto, né, gente? Tá, vamos seguir. Ô, Delfim, Oi. Conforme a Isa está falando, né, a ciência vem engatinhando para descobrir se é realmente uma deficiência orgânica. Se for uma deficiência orgânica, como que essa pessoa pode evoluir se ela não tem o instrumento, ela não tem a capacidade de sentir? Se ela não tem a capacidade de sentir, não tem como ela lutar contra isso. É a mesma coisa que uma pessoa não poder ouvir. Ela não tem como ouvir. É uma deficiência física, percebe? Então, é um assunto muito complexo. Percebe o que a Isa colocou? É nisso que eu penso. Se ele não pode, então como ele vai evoluir moralmente? Ele não sente. Se ele não sente dor, por exemplo, a dor física, ela nos protege. A gente não enche a mão no fogo, a gente não corta o dedo. É uma proteção, certo? Então, no caso, a pessoa está desarmada. Ela não tem sentimento, ela não tem empatia. É essa questão que fica difícil, né, de resolver. Por exemplo, eu falava, comia. Agora estou com dificuldade para comer e para falar, certo? Eu quero falar
mas a minha língua, meu músculo não obedece. Então, eu percebo que quando a gente quer lidar com uma deficiência orgânica, não é tão fácil assim. Mas, quando é uma deficiência orgânica que não está ligada ao nosso senso moral, é diferente desse caso, que está estritamente ligado ao amor, à empatia. Ô, Lucélia, é por isso que nós vamos pedir ajuda para os universitários, viu? Nós vamos retomar esse assunto com o Chico. Nós vamos colocar ele na parede. Entende? Tá bom? Eu não estou errada. Não, o raciocínio está correto. Nós vamos pôr ele na parede, ele vai ter que responder isso. Deixa eu só, não sei se tem, né, se tem a ver, mas assim, igual você falou, né, existe aquela doença que a pessoa, ela não sente dor, né? Igual você falou que a dor é uma proteção, né? Então, assim, como que uma pessoa dessa sobrevive, né? Ela vai sendo educada, né, pela família, pelas pessoas, vai sendo orientada a tomar cuidado, porque ela não vai sentir a dor e aí ela vai aprendendo a se proteger e a conviver com isso, né, para ela sobreviver, não é assim? Aí eu estava pensando, né, igual o nosso espírito, é igual o Adolfo falou, o espírito, quando ele se comunica, ele não tem nada, né? Então, assim, vem com essa limitação, eu acho, mas realmente o espírito que está ali evoluindo e está aprendendo com aquela provação, né? Vamos falar assim, ele tem uma certa consciência. Então, como ele vai usar isso ou não, eu não sabia do que Aí o Vitor falou, né, que existem psicopatas que não viram psicopatas, vamos falar, né? Então, eu não sabia disso. Então, olha aí, né? Então, eu acho que, assim, o espírito, se ele vem com a patologia, porque se for física, aí tem uma programação, né? Mas o espírito, ele tem consciência dela que é para evolução. Agora, como ele vai usar isso ou não, aí é uma coisa moral do espírito, né? Então, é a mesma coisa de uma doença igual essa. A pessoa vem, o cego, né? Ele veio cego, tá? Ele veio limitado, tal, mas ele tem todos os meios também para superar. Então, assim, é difícil falar mesmo. A Lucélia fez uma pergunta muito bacana, né? É muito difícil falar como discernir, né? Uma pessoa que não consegue discernir o bem, né? A empatia e tal. É difícil, mas eu acho que o espírito, ele tem um comando nisso. Nem se for meio no subconsciente dele lá, né? Mas é uma coisa realmente para chamar os universitários, né? Ideli. Os universitários, deixa eu dar só um parecer. Parece que nós estamos esquecendo aí que o espírito imprime no corpo a deficiência que ele traz com ele também. Então, quando o espírito tem esse defeito muito forte nele, ele vai, através da concepção, ele vai imprimir no perispírito e no corpo essa deficiência que ele tem. Então, essa deficiência que aparece lá no cérebro foi programada não pelos espíritos superiores, mas foi impressa por ele, pela dificuldade que ele ainda tem. Então, às vezes, ele ainda tem tão forte que ele imprime no corpo. A Lucélia aí também falou sobre pedofilia. Tem um caso no livro, acho que é Tormentos da Obsessão, do Divaldo, que eles tratam um caso assim. É feito toda uma programação, né? Ele tinha sido padre, era um pedófilo, e depois de muito tratamento no plano espiritual, ele vai renascer, é tudo programado, e ele, mais uma vez, ele falha. Então, é doença da alma também. Então, eu acho que quando tem uma deficiência física, a gente não pode esquecer disso. Que assim como o corpo transmite para o espírito transmite para o corpo, né?
Então, essa deficiência já vem assim também, não é isso, Adolfo? Muito bem, muito bem. É por isso que o perispírito é a chave de todos os fenômenos espíritas. Porque tudo é via perispírito. O espírito está aqui, né? O corpo está ali, ó. E no meio dos dois está o perispírito. Então, quando a gente vai estudar reencarnação, a gente tem que falar de perispírito. Quando vai falar de desencarnação, quando vai falar de mediunidade, né? E assim por diante. Então, sempre o perispírito está no meio, né? Da nossa relação com a vida espiritual. Isa. Não, depois acho que a Lúcia estava levantando a mão. Desculpa. Gente, eu peço desculpas, eu não sei porquê, eu não estou vendo todo mundo que está levantando a mão, não. Desculpa, viu? Então, se foi a Lúcia, pode falar, Lúcia. Desculpa. Não, mas eles estão falando tão bem que eu até... Assim, meu comentário é tão bobo, mas assim, vou fazê-lo. Em relação, a gente não pode esquecer que mesmo esse espírito, vamos falar desse que que veio com uma deficiência intelectual. Aí você pensa assim, mas como que ele vai evoluir se ele às vezes está atrelado a um corpo muito deficiente, né? Só que a gente não pode esquecer que em estado de sono, esse espírito, ele vai ter contato com outros espíritos, ele vai estar liberto, ele vai reafirmar o compromisso dele, o projeto reencarnatório. Então, assim, eu acho que isso fortalece até aquele projeto dele, né? Eu acho que isso é importante. Agora, em relação aos desvios de personalidade, a gente também tem que lembrar que esse indivíduo, ele é amoral. Então, às vezes, assim, a gente julga, mas a gente não pode esquecer que esse indivíduo, a moralidade dele não é igual à nossa. Então, ele apresenta esses desvios, e muito, o Vitor disse até muito bem, muito desses psicopatas, ou pedófilos, ou outras até, que sociopatas, muito disso também, a gente não pode esquecer que vem do meio da infância, que isso acaba acionando um gatilho que está no cérebro reptiliano dele, que está nos registros dele, e isso acaba, esse gatilho é acionado e ele passa a mentir, a tratar dessa maneira. Lógico, estava tudo, ou às vezes o uso de drogas acaba desenvolvendo também alguns transtornos. Então, assim, tudo faz parte do plano reencarnatório e da escolha do espírito. Ah, mas ele nasceu assim? Não, mas ele pode ter feito uso indiscriminado de drogas e que isso lesou o cérebro dele e, de repente, ele pode ter desenvolvido uma esquizofrenia ou alguma coisa. Então, ele será responsabilizado também, né? Só isso, gente. É um comentário bobinho, vocês são catedráticos. Quem está na fila aí? Eu ia complementar uma coisa que a Edeli falou, que eu concordo, e que agora a Lúcia também falou. Que a parte que, querendo ou não, a gente vem para fazer uma evolução moral. E o que está nessa evolução moral são coisas que a gente tem em falta, que a gente não conseguiu completar, ou em alguma encarnação passada, igual ele falou no caso do padre que era pedófilo. E nem sempre a nossa encarnação a gente vai ter sucesso naquilo, é por isso que a gente vem para fazer esse aperfeiçoamento moral. E, Ana, quando você falou sobre a insensibilidade congênita, é a mesma coisa com a cegueira, a mesma coisa com a sociopatia. Hoje em dia a gente não trata como psicopata, né? É mais sociopata, num contexto geral, porque nem todo mundo vai ter o contexto de matar outra pessoa, mas às vezes de desvio de caráter, alguma coisa do tipo. Mas, principalmente, porque a gente sempre tem algumas alterações e características que vão fazer com que aquele episódio seja recorrente, que a gente consiga identificar. Então, a pessoa que vai ter uma insensibilidade, ela vai ter uma febre, ela vai ter algum tipo de sintoma que ela vai tratar. Então, um sociopata ou uma pessoa que sente dor, alguma pessoa do tipo, ela vai ter um acompanhamento, se ela quiser melhorar. Assim como a pessoa que nasce
com síndrome de Down, que nasce com algum distúrbio de visão, que ela vai ter o aprendizado em braille, ela vai ter maneiras de fazer aquela driblagem. O que eu acho que não pode pensar é que a evolução do outro é no mesmo tempo que a nossa. Às vezes, para a evolução de uma pessoa que é sociopata, uma pessoa que tem uma deficiência visual, é aquele tempo que ela precisa ter para a evolução dela. E às vezes ela está numa evolução diferente da nossa, isso não quer dizer que seja melhor ou pior. Eu acredito muito nisso. E principalmente porque, eu não sei se vocês acompanham, mas tem um hospital psiquiátrico em Belo Horizonte, que chama até, acho que é André Luiz, que o médico de lá é espírita, o psiquiatra geral, e ele fala que muitas vezes, eu já vi algumas palestras dele, eu já acompanhei alguns trabalhos científicos, e ele fala que muitas vezes a pessoa que ela vem com algum distúrbio, seja ele de sociopatia ou até mesmo esquizofrenia, às vezes para ele a cura é essa. E a gente pressupõe que não, porque o nosso nível de conhecimento material é diferente. A gente às vezes acha que, principalmente a classe médica, então eu posso falar mais por essa parte, acha que você precisa ter a cura para aquela doença. Às vezes aquela doença que a pessoa está tendo já é a cura moral dela. Entendeu? Que a gente não consegue intervir, principalmente em casos que são mais graves e tal. Mas é igual eu falo, Adolfinho, eu ainda estou estudando, então não tem muito, assim, eu falo mais pelo que eu sei, não que seja 100% verdade. Né? Ok. Quem que levantou a mão aí agora? Não? Alguém colocou a mensagem, então. Foi o Vitor Hugo? Foi o Zé Adu. Fala, Dudu, o que você colocou aí para nós? Não, achei um texto interessante aqui. Neurocientista estuda o próprio cérebro e descobre que é um psicopata. Não, mas tá com a visão espírita, né? Tá dentro do site. Aí eu coloquei o link aí, dentro do site do espiritismo.net. Ok, beleza. Acho que é interessante, é um texto um pouco mais longo, mas é para sugestão de leitura. Acho que vai enriquecer um pouco aí a discussão. Bom, gente, então nosso horário já está assim. Nós não vamos continuar a fazer leitura, tá? Temos alguns minutinhos. Eu acho que foi muito oportuno assim, esse debate, muito rico. Eu estou aprendendo muito hoje. Que bom, né? E como que nós ainda temos muito que aprender, né, gente? Como que a doutrina espírita ela vai em todos os pontos, né? Que maravilha essa doutrina nossa. Alguém quer aproveitar o tempo, falar mais alguma coisinha? Senão nós já vamos encerrar, viu, gente? Pode, à vontade. Deixa eu só falar, Adolfo, eu acho que, assim, a gente realmente é tão, né, é tão imaturo espiritualmente, né, a gente não tem noção. A programação espiritual, acho que é uma coisa tão divina, tão perfeita, né, e a gente é tão limitado. Então, assim, mas eu acredito, porque eu acredito muito num Deus justo e bom e perfeito. Então, e que existe toda uma estrutura, né, muito divina para tudo que acontece. Não que tudo já seja uma fatalidade, né, mas que existe, sim, uma programação de muito amor. É igual agora o que a gente está vivendo, né, a pandemia, né, eu tenho certeza que a gente suplicou para estar aqui, né? Eu e você, né, Adolfo? A gente queria tanto continuar vivendo para estar aqui com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama e passar pela pandemia com eles, né? Quantos dias eu amanheço e eu falo assim, gente, que bom que eu tô aqui. Às vezes eu vejo o Zé Eduardo assim, né, meio... Agora acalmou um pouco, né, Zé? Mas assim, no começo estava muito difícil emocionalmente para ele, né? E aí, para nós também, mas quantos dias eu falava assim, nossa, que bom que eu tô aqui do lado dele, né? Não foi por um acaso que eu fiquei. Então, não é? Então, assim, é uma alegria. A gente suplicou muito para estar aqui nesse momento, né? Então, eu acredito que essa programação é muito perfeita, é muito divina. E a gente ainda tem que amadurecer muito, evoluir muito para entender um pouquinho, né?
de tudo isso. Com certeza. Quem levantou a mão agora, não? Acho que não, né? Eu vou contar para vocês uma história de uma amiga nossa, Dona Rosinha. Era no finalzinho já da vida dela, agora mais recente. Nós fizemos uma pesquisa, né, sobre mediunidade curadora, e o caso dela é um dos casos. Ela tinha um câncer de pele, foi curada usando pomada mediúnica e também passou por um tratamento espiritual, né? Aí nós entrevistamos ela, mas ela muito assim, canhada, não falava muita coisa, tal. Entrevistamos ela em espírito. Entrevista de vivos. Vimos Allan Kardec fazendo na revista Espírita e seguindo como Kardec fez, nós também fizemos. Só que ela não respondia muita coisa. Ela é muito assim, muito humilde, muito simples. Então, não quis falar muito. Aí o anjo guardião dela falou assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês queriam saber o que ela fica fazendo? Porque a cabecinha dela não estava mais boa naquela época. Então ela já não é essa doença famosa, perde a memória, não é. Ela foi perdendo, mas é outra, né? Porque o aparelho foi desgastando mesmo. Então ela já não tinha mais, ela nem sabia direito, né, com quem ela estava falando. Não reconhecia filho, no finalzinho. Aí hoje o guardião falou assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Na casa dela tem fila de espíritos que vão lá tomar passe, né? Quer dizer, a senhorinha estava lá na casa dela, não falava coisa com coisa, a senhorinha, com todo o amor por ela, hein? A senhorinha coisa nenhuma, ela sabe o amor que eu tenho por ela, né? É um espírito Minha maravilhoso. Tia, minha tia. E tia tem Deli, olha só. Maravilhoso. Mãe da Marleninha. É isso aí, viu, Deli? Então, olha o que o anjo guardião dela falou para nós. Vocês estão achando que ela fica parada? Tem uma fila de espíritos, porque assim, ela ficava o dia inteiro em casa, o que ela fazia? Coitada, né? Então a gente, bom, mas o que o espírito faz? Tinha fila de espíritos lá na casa dela e ela, né, aplicando passe, trabalhando. É para mostrar como que a nossa visão é muito material e muito limitada, né? Muito limitada. Meu gente, mas, ó, valeu demais, muito feliz. Ô, Ana Flávia, vamos encerrar, né? Tá. Ó, antes de eu encerrar, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou fazer um curso e eu vou ficar 3 semanas sem participar. Por isso que eu quis que mandasse lá para agosto. Tá? Mas, ó, vou estar com vocês em coração e em pensamento, tá bom? E eu tô adorando estar com vocês. Tá? Mas nós vamos descontar do salário, viu? Ai, meu Deus. Bônus horas. Ó, então é com muito carinho, né, que nós vamos encerrar a nossa reunião, que a gente aprendeu tanto, refletiu tanto, né? E a gente quer tanto evoluir, quer tanto ser melhor, né? E é nossa sintonia que nós vamos encerrar. Eu vou pedir para a Lúcia fazer para a gente a prece de encerramento. Você faz, Lúcia? Claro, com certeza. Obrigada. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, que é todo poder e bondade, agradecendo por essa reunião maravilhosa que tivemos, por tantos ensinamentos, por tantas coisas que a gente nem tem condição ainda de compreender. Mas, com certeza, uma sementinha foi colocada e que ela encontre terreno fértil na nossa alma e que possamos transformar todos os conhecimentos adquiridos nesse grupo em sabedoria. E assim, com profunda gratidão, nós agradecemos aos mentores que estiveram nos conduzindo essa reunião, aos coordenadores, aos amigos que aqui estiveram, aqueles que não puderam comparecer, o nosso muito obrigado. E que Jesus esteja no leme, hoje, agora e sempre. Assim seja.